Gente, então vamos dar continuidade aqui, né, à nossa aula, à nossa disciplina de sistemas de produção e custos gerenciais. Vamos só fazer uma retrospectiva da nossa primeira aula. Na nossa aula de terça-feira passada, nós falamos sobre o conceito, né? Nós fizemos o conceito do que é o custo. Na verdade, a gente fez todo um apanhado sobre as terminologias em torno do gasto, que antes da gente pensar no custo, a gente precisa pensar nos gastos como um todo, né? Nós vimos que existem vários tipos de gasto, né? Nós temos a despesa, nós temos o custo em si, nós temos o investimento. Cada um deles possui uma destinação, uma finalidade. E essa finalidade, ela apresenta também uma metodologia na aplicação da técnica do sistema de custeio, né? Então, essa distinção, ela é importantíssima para que a gente possa dar prosseguimento às técnicas que vão fazer essa apuração do custo. Além da gente falar sobre o conceito dos custos, o que são os gastos, né? Nós também falamos sobre a classificação que esse custo tem. Nós vimos na aula passada que o custo ele pode ser classificado pela sua apropriação, ou seja, se eu tenho uma facilidade em apropriar esse custo, eu vou classificar esse custo, esse recurso consumido na minha linha de produção, como custo direto, certo? Porém, se eu não tenho a facilidade e eu vou precisar fazer algum tipo de cálculo, alguma estimativa para conseguir apurar esse custo, já que eu não consigo associar facilmente ele ao meu produto, então eu vou chamar esse custo de custo indireto, certo? E ele só é indireto porque ele necessita de uma metodologia que é chamada de rateio, que nada mais é do que um cálculo que é feito para realizar a distribuição desse custo indireto, beleza? Além da classificação de custo pela apropriação, nós também aprendemos que o custo também ele vai ter uma distinção conforme o seu volume na linha de produção. Então, se eu tenho um custo que ele se altera em todos os momentos em que meu volume de produção se altera, esse custo eu vou chamar como custo variável. Agora, se o meu custo não apresenta nenhuma movimentação a partir da alteração do meu volume de produção, então eu vou chamar esse custo de custo fixo. Perfeito, galera? Ok? Ficou alguma dúvida? Tranquilece, né? Só vou pedir para quem ainda está com o microfone ligado que, por favor, desligue seu microfone para que a gente possa dar continuidade, tá? Deixa eu só ver aqui se eu consigo... Vamos lá. Então, vocês estão vendo meu slide, gente? Dá um joinha aí, tá vendo meu slide? Tá, né? Beleza. Então, vamos dar continuidade aí. Bom, nós vimos aqui esse gráfico, né? Que essa é a grande diferença entre o custo fixo e o variável. Um se mantém estável e o outro vai oscilar conforme a alteração no seu volume de produção. Então, a gente tem esse gráfico representando exatamente a diferença entre o custo fixo e o custo variável. Beleza. Dando prosseguimento, dentro dessa classificação por volume de produção, nós também temos, além do fixo e do variável, aquilo que a gente chama de semivariável e semifixo. Esse semivariável, ele continua, né, variando conforme o nível de produção, porém,
ele tem uma parcela que é considerada fixa. Exemplo, imagina que eu trabalho com Xerox, só que o meu maquinário não é próprio, certo? Então, eu alugo as minhas copiadoras. Não sei se vocês já participaram de alguma prática de aluguel de copiadora, mas normalmente esses aluguéis, eles possuem uma taxa fixa. Independente de você fazer qualquer tipo de cópia de impressão, você vai pagar aquela taxa fixa pelo aluguel, né, do equipamento, da máquina. Então, nesse caso, que sim, quanto mais cópia eu tiver, maior vai ser o custo, certo? Então, ele é variável. Porém, além dele variar, ele também tem uma parcela que é estática, que é fixa. Então, quando eu encontro situações como essa, eu não posso classificar como variável. E aí eu tenho essa segunda classificação, que vai ser a semi-variável, certo? Então, na maior parte da situação, o custo vai variar, certo? Juntamente ao volume de produção. Porém, ele vai ter uma parcela fixa, certo? Então, se eu me deparo com situações como essa, onde existe a variação desse custo, certo? Porém, também existe uma parcela fixa, eu não posso considerar ele necessariamente como variável ou necessariamente como fixo. Ele vai ser semi-variável, certo? Então, eu preciso, né, dar esse entendimento. Porém, quando a gente chegar lá nos métodos de custeio, nós vamos perceber uma coisa, que dentro da metodologia de cálculo de custo, essa classificação tanto faz. Então, é meio louco tudo isso, porque a gente constrói todo um conceito, né, por trás dessa subclassificação do variável, mas quando chega na hora de aplicar essa apuração de custo, ela não tem essa praticidade, ela não vai ter essa aplicação prática. Então, no fim das contas, é mais um conceito, é uma linha de conceito, certo? E o semifixo, né? Como eu falei a vocês, eu tenho o semivariável, porém eu também tenho o semifixo. O semifixo também vai ser o custo que, na maior parte da situação, ele vai ser fixo, ou seja, independente do volume de produção, ele não se altera, mas em determinadas situações, ou seja, em determinados limites daquela linha de produção, ele vai se alterar. Eu trouxe exemplo para vocês aqui de uma quantidade de supervisor necessária para uma área de chão de fábrica. Por exemplo, se eu tenho um volume de produção até 20 mil unidades, um único supervisor consegue atender. Então, eu vou considerar esse custo como um custo semifixo. Por quê? Porque se eu ultrapassar esse volume de produção de 20 mil unidades, eu vou ter que contratar mais um. Então, lembra do conceito de fixo? Quando eu disse que o fixo é aquele que, independente do volume se alterar, ele não vai ter modificação. Então, nesse caso, se eu ultrapassar as 20 mil unidades, certo? Vou marcar texto aqui. Se eu ultrapassar essas 20 mil unidades, então eu já não vou mais poder ter só um supervisor. Eu vou precisar ter quanto? Ter dois, certo? E isso vai fazer com que meu custo se altere. Porém, da mesma forma que o semivariável, o semifixo também não tem a aplicação prática dentro do método de custeio. Então, quando eu encontrar um custo onde eu vou classificá-lo como semivariável, quando eu for tratar ele no método de custeio, eu vou tratar ele como sendo variável. Simples assim. Quando eu encontrar um custo, e aí esse custo eu vou classificar ele como semifixo, certo? Porque ele fica fixo até uma determinada faixa,
a partir daquela faixa, ele já tende a se alterar, certo? Então, ele vai variar, beleza? Nesse caso, eu vou considerar ele como fixo, tá? Então, vejam só, porque isso causa uma grande confusão, porque a gente tem esse conceito na teoria, mas na prática, ele não funciona, certo? O que acontece? Acontece que se a gente aprende que o fixo é aquele que vai se manter estável para toda a vida, eu não posso simplesmente dizer para vocês, ó, nesse caso aqui, ele não vai se manter estável, mas vocês vão ter que considerar fixo. Então, a gente está dando um respaldo para as exceções. Que exceções são essas? Nesse caso, então, ele é fixo, porém, quando eu passo de 20 mil unidades produzidas, surge a necessidade de alterar esse custo. Eu vou aumentar esse custo. Então, ele acaba se alterando. Porém, ele não vai ser fixo, ele é semi-fixo. Mas na minha aplicação, na minha apuração de custo, a aplicação dele vai ser considerada como fixo. E por que é tão importante eu aprender isso? Porque existem dois métodos de cálculo de custo. Um é o método por absorção e o outro é o método de custeio variável. O custeio variável, ele leva em consideração somente os custos variáveis e semivariáveis, certo? Eles desconsideram os custos fixos. E aí a gente vai chegar lá e aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vai funcionar, certo? Como eu falei a vocês anteriormente, não tem como vocês saírem daqui dizendo que são especialistas em custo. Até porque nem numa graduação de ciências contábeis ou administração você sai especialista. Você tem que sair da graduação, fazer uma especialização, né, para poder realmente ser especialista nessa área. Porque é uma área extremamente complexa. Vocês estão percebendo que primeiro que contabilidade não é uma ciência exata, né? Então, eu preciso de entendimentos, eu tenho N teorias que embasam a minha prática do dia a dia. Então, é diferente da matemática que 1 mais 1 é 2, certo? Na engenharia, 1 mais 1 vai ser 2. Não tem como se alterar isso. Na contabilidade, eu tenho algumas situações que eu tenho um conceito, mas lá na frente eu aprendo que existe uma teoria que se sobrepõe a esse conceito e aí acaba bagunçando um pouquinho. E essa construção da classificação do custo ser semifixo e semivariável, ela causa uma certa confusão. Porque quando a gente vai fazer a aplicação no dia a dia da apuração de custo, a gente percebe que a gente não consegue aplicar na realidade. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, aí no painel de vocês tem um negocinho chamado reações. Tem uma reação aí que é levantar a mão. Vocês levantem a mão, que aí eu pauso e respondo a pergunta. Até aqui tudo tranquilo? Dá um joinha aí. Tudo tranquilo? Tranquilo? Estão me vendo? Mais ou menos? Fala, Grace. Não quero mais ou menos não, amor. Não, professora, em relação a esses cursos, eu vou ter que ler um pouco mais, que eu não entendi sobre os semivariáveis e os semifixos. Tá. Imagina o seguinte. Primeiro, tu entendeste o conceito do variável para o fixo? Primeiramente. Sim. Sim, o né? fixo seria o aluguel e o variável seria a conta de energia, que independente, mais ou menos assim, eu entendi assim. Não engessa muito aí nesses exemplos não, tá? Porque a gente tem outras situações, beleza? Então, vamos lá. Então, variável é aquele que é o seguinte. Meu custo é R$1 e esse custo, ele não sofre alteração nenhuma se eu produzir uma unidade, se eu produzir duas, se eu não produzir nada. Ele sempre vai ser R$1. Então, eu sempre vou ter esse gasto de R$1, beleza? Nessa situação, quando esse valor de custo não sofre nenhum tipo de alteração,
certo? E essa alteração, o motivo dela tem que ser o volume de produção, beleza? Que é o custo, né? Então, custo, lembra do conceito? Custo é o consumo de recursos na linha de produção. Então, se esse valor desse meu custo não se altera, mesmo que eu fabrique 10, mesmo que eu fabrique 100 mil unidades, ele vai continuar o mesmo. Por ele ser o mesmo, ele vai ser fixo. Agora, se esse meu custo, a cada vez que eu aumento a minha produção de 1 para 2, ele aumenta também, certo? Então, ele vai variar. E ele varia como, da mesma forma, de acordo a minha linha de produção. Beleza? Então, antes da gente pegar esses exemplos e associar, é muito importante que a gente assimile essa distinção entre o fixo e o variável. Então, o fixo ele vai se manter estático, né? Ele não vai se alterar, vai continuar lá. Por exemplo, a minha internet. Imagina o seguinte, antes de dar aula pelo EAD, eu ministrava aula presencialmente, certo? Mas eu já pagava a minha internet. Só que agora eu vou usar mais minha internet, porque eu estou ministrando aula aqui em casa agora. E isso vai consumir mais. Aí eu te pergunto, o meu plano é um plano que eu pago o valor por aquele serviço. Mesmo que eu esteja usando mais, eu não vou pagar nada além por isso. É fixo ou variável? É fixo. É fixo, certo? Agora, se a operadora da internet dissesse assim para mim, Natália, é o seguinte, o teu plano é de 30 megas, mas a gente vai instalar aí um medidor, e aí quando tu atingir esses teus 30 megas, a cada mega consumida eu vou te cobrar 50 centavos. Nesse caso, é fixo ou variável? Variável. Porque não vai aumentando pelo seu consumo. Pois é, mas tu lembra aqui que o semifixo, exatamente. Semi-variável. Tu lembra aqui que... Vamos lá. Desligue isso, obrigada. Tu lembra que o semifixo, ele vai variar conforme uma faixa de produção? Tá. Entendeu? Porque, olha... Agora sim. Entendeu? Então, eu tenho um limite. Mas se eu passo esse limite, certo? Ele vai me cobrando uma parcela correspondente a esse limite. Entendeu? Entendeu, Grace? Galera, entendeu? Tá? Tudo bem? Ó, é muito importante que a gente esclareça agora, porque a gente vai só introduzindo mais conteúdo se a gente não esclarecer agora. Tá bom? Mas eu vou passar aqui. Vocês estão dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, só desliguem o microfone, que às vezes... Pedro levantou a mão. Vamos lá, Pedro. Diga. Então, quer dizer que, tipo assim, fixo é quando você paga um valor estático, como você disse. Um valor que você pagaria todo mês, só aquele valor. Aí, tipo, se você consumir acima desse valor fixo e tem que pagar essa taxa a mais, aí então é o semifixo, né? O semifixo, na verdade, ele tá ligado a essa faixa aqui, ó. Tá vendo no meu exemplo? De 0 a 20 mil, eu vou pagar um valor, ok? Ok. Passei de 20 a 40, já aumenta o meu custo. De 40 a 60, já aumenta o meu custo, entendeu? Nesse meu exemplo da internet, não é que eu pague uma taxa. Eu pago pelo meu serviço. Diferente, certo? Então, essa minha aplicação aqui da internet, ele entra na minha faixa de consumo de produção, porque eu estou produzindo mais aula, certo? E isso vai fazer com que esse custo seja consumido ainda mais.
certo? Gente, a reunião vai ser finalizada em 10 minutos. Olha, prestem atenção que assim que ela for finalizada, eu vou mandar o link lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver, essa reunião será atualize agora para remover o limite de 40 minutos. Deixa eu atualizar que ele está dizendo que eu vou remover. Vocês aguentam 2 minutinhos? Tá? Que aí eu já volto e aí a gente faz a... Deixa eu ver se ele vai sair. Não, ele não vai sair. Ele vai abrir aqui o navegador. Vou deixar ele atualizando, tá? E aí a gente dá continuidade à nossa aula. Mas, Pedro, você entendeu? Conseguiu tirar a dúvida? Oi, Pedro. Pedro? Oi, entendi. Entendeu, né? Tá. Sim. Fechou, então. Vamos continuar aqui. Galera, aí, ó. Uma outra coisa que a gente até começou a falar na aula passada foi essa mudança de comportamento, né? Que eu disse o seguinte para vocês. Quando o custo é fixo, ele se mantém estático, beleza? Certo, né? Mas ele se mantém estático quando eu penso no custo total. Vamos voltar lá para o aluguel. Então, se eu fabrico uma unidade e o meu aluguel é R$1.000, certo? Esse aluguel vai ter o peso cheio dele, não é verdade? Imagina que a minha empresa fabricou só um produto e ela só tem esse produto para vender. E se eu pago esse aluguel de R$1.000, é essa receita desse produto que vai ter que pagar esses R$1.000. Agora, se eu produzo 1.000 unidades, beleza? Se eu produzo 1.000 unidades, aí o que vai acontecer com o meu custo fixo unitário? Ele vai diminuir. Então, percebe aqui o seguinte, tá? O meu custo fixo total, ele é estático. Gente, escrevam aí isso, que isso aqui, ó, questão de prova. Meu custo fixo total é estático, ok? Por que ele é estático? Por que ele não se altera? Porque quando eu olho para ele no todo, os R$1.000 continua, certo? Mas se eu pego esses mesmos R$1.000 e digo assim, ó, bom, esses R$1.000, quem é que vai pagar ele? É toda a minha linha de produção. Se eu fabriquei 1.000 produtos, certo? Aí eu tenho custo fixo unitário. Esse custo fixo unitário vai se alterar. Agora eu compliquei tudo. Eu peguei o custo fixo e disse que ele vai se alterar. Por que ele vai ser alterado? Porque percebe o seguinte, esse R$1.000 não vai diluir? Eu vou continuar pagando lá para o dono do meu imóvel R$1.000. Mas se eu produzo 1.000 unidades, essas 1.000 unidades é que vão absorver esse custo. Então, quando eu penso na minha capacidade produtiva, eu vou montar uma empresa. A primeira coisa dentro do meu planejamento é saber qual é a minha capacidade produtiva para saber se todo aquele gasto que eu vou ter durante o mês, se a minha capacidade produtiva vai ter como absorver, né, e diluir no seu custo. Então, quando eu falo de custo fixo e ele se mantém estável, eu estou falando desse valor que eu chego a pagar. Então, o valor que o proprietário do imóvel vai receber continua sendo R$1.000. Se eu fabrico uma unidade, eu vou pagar R$1.000. Mas se eu fabrico 1.000 unidades, eu também vou pagar esses R$1.000. Mas esses R$1.000 vão estar diluídos nessas 1.000 unidades. Então, quando eu pensar no meu custo fixo unitário,
O que é esse custo fixo unitário? É pegar o meu custo fixo total e dividir pela minha quantidade produzida, certo? Então, essa quantidade produzida, quando a gente olha a perspectiva unitária, ela vai modificar. Quanto mais eu produzir, maior vai ser a diluição. Então, essa capacidade produtiva, ela tem que ser a maior possível para conseguir diluir de uma melhor forma esses custos fixos totais, certo? Vocês entenderam? Faz o que aí? Entenderam? Vou continuar. Bom, vou pegar a borrachinha aqui. Agora, a gente tem uma outra situação, tá? Que situação é? A situação do custo variável. Eita, professora, agora lascou-se, né? Lascou-se mesmo, porque o que acontece com o custo variável total? O custo variável, imagina o seguinte, imagina que a matéria-prima, ela é um custo variável, ela sempre vai ser um custo variável. Se tu produz uma unidade, tu vai ter uma quantidade de matéria-prima sendo utilizada, correto? Se tu produz 2 unidades, tu tens um custo, né, de matéria-prima, um custo variável, certo? E esse custo variável vai se alterar. Então, quando eu penso no custo variável, deixa eu mudar aqui esse meu V, custo variável unitário, ele vai ser estático. Porque digamos que para eu produzir um produto eu gaste R$5, certo? Cada vez que eu aumento a produção, eu vou gastar os R$5 a mais. Se eu produzir 2, eu vou gastar mais R$5, certo? Ele não vai diluir, porque a cada vez que eu aumento a produção de uma unidade, o custo variável unitário também vai aumentar. Agora, o custo variável total, ele já permanece, ele já se altera, né? Não permanece, não. Ele já se altera. Então, ao contrário, né, do custo fixo, o custo variável total vai alterar. Então, imagina, eu fabrico uma unidade, eu gasto R$5. Se eu fabrico 2 unidades, eu vou gastar... Ops, espera lá, perdão. Borrachinha. Vou gastar R$10, né? Cada unidade eu tenho um custo de R$5. Beleza? Tudo bem? Então, no total, ele sempre vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque se eu pegar esses R$10 e dividir pelos 2, o que vai acontecer? Vai dar quanto? Vai dar 5. Então, ele vai permanecer o quê? Estático. Agora, quando eu produzi 1, eu gastei 5, mas quando eu produzi 2, no total eu gastei 10. E aí ele vai se alterar. Vocês entenderam? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. E aí, galera? Grace, tá dizendo aqui que tem menos de 1 minuto. Eu vou mandar uma próxima reunião lá no WhatsApp, tá? Vou mandar lá, galera.